Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tal da religião, vamos dizer assim, religião de Adolf Hitler, um dos piores seres humanos que já existiu. Bom, tem pessoas que tentam defender esse crápula, tá? Mas eu vou ler alguns trechos do livro dele aqui e vocês vão entender o que ele acreditava. Adolf Hitler era pagão. O paganismo dominou durante muito tempo sobre a Terra. E o que acabou com o paganismo? O que começou a reduzir o paganismo? Foi o Pentateuco, a Torá dos judeus, que a gente usa, que hoje os cristãos usam no Antigo Testamento, leem no Antigo Testamento, ok? Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Bom, agora, primeiro, antes de falar sobre o paganismo de Hitler, eu queria falar o seguinte. Bom, qual que é o problema de uma pessoa endeusar uma pedra, um ídolo de pedra ou de madeira? Qual que é o problema? O mundo é livre, por que a gente deveria se incomodar com isso? Bom, quando a pessoa cultua o sol, a lua, uma pedra, qualquer coisa que seja, ela está tentando, de alguma forma, endeusar a natureza. Isso é uma abominação, ok? É uma abominação que a gente chama de paganismo. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre o paganismo, mas o paganismo basicamente é tentar endeusar a natureza, colocar a natureza acima do homem. Qual que é a ordem natural? A gente tem Deus lá em cima, abaixo de Deus, aqui nesse mundo a gente tem os seres humanos, e abaixo dos seres humanos a gente tem a natureza. A Bíblia é clara sobre a natureza. O ser humano tem domínio sobre a natureza. A natureza não está acima do ser humano. O ser humano está acima da natureza. É isso que a Bíblia diz, basicamente. Bom, a pior eclosão de paganismo nas épocas modernas foi o nazismo. Tá? Eu vou ler aqui, o Hitler era pagão, tá? Declarado, e eu vou ler aqui alguns trechos dele no livro que ele escreveu, Mein Kampf. Diz o seguinte, ó, olha o que ele diz. Na natureza, palavras de Hitler, hein? Na natureza, não há piedade com relação a criaturas inferiores, quando estas são destruídas para que o mais adaptável possa sobreviver. Ir contra a natureza, olha só, ir contra a natureza arruína o homem. Trata-se apenas de imprudência judaica exigir que superemos a natureza. Olha só. Ele argumentava basicamente o seguinte. É errado quando o leão devora a zebra? Não é isso que ele deve fazer? Não é a natureza? A sobrevivência do mais forte? Nós, seres humanos, não deveríamos reprimir a nossa natureza, diz Hitler. E somente os judeus insistem em dizer que Deus mandou a gente dominar sobre a natureza. Ele tinha ódio dos judeus porque os judeus eram o oposto do pagão. O pagão acredita que a natureza está acima do homem. E nós, cristãos e judeus, acreditamos que o homem está acima da natureza. Então, continuando aqui no livro do Hitler, tá? Olha só. É verdade que somos bárbaros. Isto é um título honorável para nós. Eu liberto a humanidade das algemas da alma, do sofrimento degradante causado pela falsa visão chamada consciência e ética. Os judeus infligiram duas feridas na humanidade: a circuncisão no corpo e a consciência na alma. Estas são invenções judaicas. A guerra pelo domínio do mundo é travada apenas entre 2 campos, os alemães e os judeus. Tudo mais é apenas decepção. Ou seja, Hitler era um verdadeiro pagão. Quando ele fala da circuncisão, o que significa isso? Eu vou fazer um vídeo sobre circuncisão, tá? Se é importante ou não, o que significa. Mas a circuncisão judaica, o que ela mostra? O que mostra na Bíblia sobre a circuncisão? A circuncisão é uma forma de dizer o seguinte: por um motivo espiritual interno, estou melhorando a natureza.
Puxa, o pagão fica de boca aberta. O quê? O ser humano melhorando a natureza? Por isso que os ateus ficam putos quando eu falo assim, o homem melhora a natureza. Sem o homem, o ser humano, né, não existiria a natureza. E os ateus também ficam putos. O quê? É a mesma coisa do pagão, né? O pagão também fica puto. O quê? O ser humano acaba com a natureza? Não, o ser humano é o sal da terra. O ser humano faz a natureza existir. O ser humano melhora a natureza. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o ser humano ele melhora a natureza. E a circuncisão, que, puxa, o Hitler odiava tanto, era uma demonstração do Criador do Universo de que nós, por um motivo espiritual, podemos elevar, a gente pode modificar para melhor a natureza. Isso que é interessante. Então, respondendo a uma das perguntas e questões que o pessoal levantou, Hitler era pagão, tá? Ele tinha essa religiosidade, que é a pagã. Ele foi adorador do Sol Negro, outras coisas na Índia. E o grande mal que ele colocou no Mein Kampf sobre os judeus foi a circuncisão, para a tentativa de dizer que o homem pode melhorar a natureza. Isso é real, isso é verdade. O homem pode melhorar a natureza, o Hitler não acreditava nisso. E a segunda é a consciência da alma, que o Hitler também não acreditava. Acreditava que a gente devia seguir nossos impulsos, ser como os animais. Nós não somos animais. Como muitos ateus dizem, o ser humano também é um animal. Não, a gente não é um animal. A gente está acima da natureza. É isso que diz a Bíblia e é isso que deixa todo mundo puto. Todo mundo, os ateus e pagãos. A gente está acima da natureza. A gente domina sobre a natureza. Sei que muitas pessoas podem ficar nervosas, mas bom, essa é a verdade. Paciência.